José Miguel se nega a acreditar que Valentina provocou o incêndio. Sabino diz que todos estão falando que Valentina está meio mal da cabeça. Além disso, Ivana contou que sua prima voltou a declarar guerra a José Miguel e não descansará até o ver longe dali. Ivana também disse ter ouvido Valentina dar ordem para Rodrigo envenenar o gado de José Miguel. José Miguel pede a Ivana que seja sincera e diga a verdade, mostrando o anel que encontrou na cabana queimada. Valentina pergunta a Rodrigo se foi ele quem derrubou a cerca da fazenda Montesinos e o que ele tem contra aquela família. Rodrigo nega ter feito isso e diz que só queria afastar José Miguel, mas agora não tem mais motivos, pois ele e Valentina já brigaram. O capataz diz que se conforma só em saber que a dona não será de outro homem. Ivana diz a José Miguel que um dia antes do incêndio viu Valentina e Frederico discutindo. Mais tarde, ela foi ver Frederico na casa de Sabino quando descobriu o incêndio. Ivana afirma que Valentina perdeu o juízo por causa de Alonso, portanto, não é responsável por seus atos. Rodrigo diz a Valentina que tem buscado com desespero uma mulher para compartilhar sua vida. Valentina lembra que ele teve mulheres de sobra e não formou uma família porque não teve vontade. Rodrigo nega e diz que nenhuma delas conseguiu roubar seu coração, mas agora que encontrou, sabe que nunca vai ser correspondido e isso o atormenta. Valentina diz que não está acostumada a não levar em consideração o sentimento dos outros por ela, mas exige que ele não volte a falar o que sente ou mandará embora. Rodrigo afirma que por ela não daria só a vida, como também a morte. Maria da Luz comenta com Benita que José Miguel está com pouca sorte porque Valentina mandou ele passear por causa do filho que apareceu e agora perdeu o pai. Benita a proíbe de falar do filho porque nem sabem se essa história é verdade. Ela tem esperanças de que Valentina e José Miguel façam as pazes quando ela for dar os pêsames a ele. Maria da Luz diz que se deu conta de que sua mãe ainda gosta de Rodrigo. Cristina confessa a Amparo que ainda sofre pela falta de Rodrigo e tem esperanças de que ele volte para ela. Ao ver Gabriela em seu comércio, Horácio leva a moça para fazer a ligação para os pais em sua casa. Isabel e Sabino se encontram no túmulo de Frederico. Sabino diz a ela que se as suspeitas de José Miguel se confirmarem, uma guerra se iniciará e adianta que isso envolve a família de Isabel. Horácio comenta com Gabriela que achou estranho Valentina não ter ido ao funeral de Frederico, mas Ivana estava lá como se fosse da família. Gabriela explica que Valentina e José Miguel terminaram de uma forma não amigável e ele expulsou Valentina, mas Ivana está morando na fazenda Montesinos. Agora Ivana conseguiu o que queria, ficar ao lado de José Miguel. José Miguel chega na casa de Valentina aos gritos e pede para ela explicar por que o anel que tinha dado a ela estava na casa queimada de Sabino. Ele deixa claro que está a acusando e a desafia a negar que esteve discutindo com Frederico. Valentina afirma que ela e Frederico apenas conversaram e nega ter incendiado a casa de Sabino. José Miguel acha que ela é uma desequilibrada e avisa que se for a responsável pela morte de seu pai, vai pagar muito caro. José Miguel diz a Valentina que se apaixonou por ela como um imbecil, mas agora a detesta. Valentina fica chorando. Rodrigo dá os pêsames a José Miguel e pede que leve seus sentimentos à sua mamãezinha. Como resposta, o capataz recebe um soco na cara
e enquanto Filadelfo segura, garante que José Miguel vai saber o que é sofrer de verdade. Valentina abraça Benita e afirma que não é uma assassina. O delegado conversa com Ivana enquanto aguarda José Miguel. Assim que José Miguel chega em casa, o delegado diz a ele que Ivana falou sobre suas suspeitas de que Valentina tenha incendiado a casa de Sabino. José Miguel diz que o delegado deve fazer as investigações e provar a inocência de Valentina ou sua culpabilidade. Jesus diz a João que tem medo que algo aconteça com ele, porque Rodrigo ameaçou se contasse o que viu. José Miguel diz a Ivana que já percebeu que ela quer muito ver sua prima atrás das grades. Ivana responde que só quer que se faça justiça e afirma que sua prima provocou o incêndio com a intenção de matar Frederico. Leonor suplica José Miguel para voltarem para a capital, mas ele se nega e conta que parece que o incêndio foi provocado por Valentina. Gabriela insiste que Valentina resolva sua situação com José Miguel, pois do contrário, ele seguirá pensando que ela é uma assassina. Valentina conta que fez José Miguel acreditar que existe algo entre ela e Rodrigo. Gabriela afirma que os dois ainda se amam, mas Valentina está certa de que José Miguel nunca a amou e agora, para ele, ela é apenas a víbora. Ernesto chega à fazenda aos caracóis e Benita o atualiza sobre as notícias. Leonor afirma a Ivana que Valentina não incendiou a cabana de Sabino, pois não tem maldade suficiente para matá-lo e não tinha motivos para fazê-lo. Leonor suspeita de Rodrigo, pois ele tinha motivos para desejar a morte de Frederico. Ivana se surpreende. O delegado diz a Valentina que quer lhe fazer algumas perguntas sobre a morte de Frederico. Ela responde que não é a culpada, mas irá com ele até a delegacia para colaborar com a resolução do caso. Gabriela se oferece para ir junto, mas Valentina recusa. Preocupadas, Gabriela e Benita contam a Ernesto que Valentina está sendo acusada pela morte de Frederico. Maria da Luz suspeita de Rodrigo. Rodrigo diz a Filadelfo que Valentina será dele cedo ou tarde. Filadelfo responde que seria melhor Rodrigo parar de sonhar tão alto, pois José Miguel sim está na altura da dona. Rodrigo volta a afirmar que Valentina será dele. João diz a José Miguel que Jesus o contou que viu Rodrigo rondando a casa de Sabino e ameaçou o garoto. João diz a José Miguel que Sabino tinha guardado o documento do laboratório onde atestava que a planta que o gado comeu não era venenosa. José Miguel afirma que não importa quem acendeu o fogo, pois Rodrigo e a dona são a mesma coisa. Valentina diz ao delegado que utilizará todo o seu poder para demonstrar sua inocência perante José Miguel. O delegado diz a Valentina que Ivana foi a primeira a acusá-la de homicídio. Ivana diz a Rodrigo que Valentina é a principal suspeita da morte de Frederico e já deve ter sido detida. Rodrigo diz que até ele pensaria 2 vezes ao denunciar um parente. Ivana diz a Rodrigo que ele deve deixar a acusação contra Valentina continuar ou se encarregará de esclarecer que o verdadeiro assassino é ele. Valentina fica feliz ao ver Ernesto na delegacia. Ivana conta a Rodrigo que apareceu uma mulher dizendo que tem um filho de José Miguel e Valentina acreditou. Ivana lembra a Rodrigo que ele está em dívida com ela por não o denunciar e um dia pode cobrar o favor. Rodrigo avisa que não gosta de dever favores. Ivana afirma que se não estivesse tão apaixonada por José Miguel, poderia se apaixonar por ele.
Henriqueta, furiosa, adverte Felipe para se afastar de sua filha, ou ele vai saber do que ela é capaz. De volta aos caracóis, Ernesto não acredita que José Miguel tenha um filho e afirma a Valentina que ele é honesto. Valentina diz a Ernesto que José Miguel mandou sua mãe pedir dinheiro emprestado a ela enquanto estava na capital. Horácio diz a José Miguel que sempre teve a impressão de que Valentina não era boa da cabeça e oferece seu apoio. Por telefone, Felipe pede para Henriqueta avisar Sandra para não esperá-lo, mas a mulher disfarça e não dá o recado à filha.